O que acontece com a alma no instante da morte? Há perguntas que só nascem quando alguém que amamos parte antes de nós. Quando o quarto fica vazio, quando a voz some, quando a lembrança ainda está quente, é nesse instante que a alma humana entra em guerra consigo mesma. Porque no fundo, o grande conflito não é aceitar a morte. É aceitar não saber para onde aquela pessoa foi quando os olhos se fecharam pela última vez. A Bíblia afirma que esse momento não é escuridão, não é silêncio, não é vazio. É um instante de revelação. E é justamente aí que começa a resposta que tantos evitam, mas que o luto obriga a enfrentar. Hoje, você vai descobrir, com base nas Escrituras, o que realmente acontece segundos após a morte. Vai entender o caminho que a alma percorre, a diferença entre o destino dos justos e dos ímpios, o que a Bíblia chama de seio de Abraão, o que é Hades e o que mudou depois da cruz. E se você ficar até o fim, vai compreender com clareza o que a maioria nunca ouviu. Para onde realmente vai alguém que parte, inclusive aquela pessoa que você perdeu. A morte nunca acontece de forma aleatória ou confusa. A Bíblia descreve esse instante com uma clareza surpreendente, mostrando que existe uma separação real entre aquilo que pertence ao corpo e aquilo que pertence ao espírito. Esse momento é rápido, direto e decisivo. Não há transição lenta. Não há apagamento da consciência, não há fragmentação da identidade. O corpo cessa, mas a alma continua. Essa verdade apresentada nas Escrituras é o ponto mais concreto sobre o qual toda a compreensão da vida após a morte é construída. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, afirma que o pó volta à terra como era, e o espírito retorna a Deus que o deu. Esse versículo não traz metáforas, traz uma ordem espiritual. A parte física cumpre seu ciclo, a parte espiritual segue seu destino. Isso significa que no exato instante em que a vida física se encerra, existe continuidade, percepção e consciência na alma. A morte não desorienta, não reduz, não apaga. Ela apenas separa. Muitos imaginam que o último suspiro cria um intervalo de inconsciência, mas as Escrituras mostram o contrário. Quando Jesus descreve o que aconteceu com Lázaro e com o homem rico em Lucas, capítulo 16, ele demonstra que ambos estavam plenamente conscientes logo após a morte. Eles sabiam onde estavam, sabiam o que estavam experimentando e reconheciam a realidade espiritual ao redor. Esse relato é uma das bases mais sólidas para compreender que o momento da morte não é um vazio, é um despertar. Esse despertar não acontece porque a alma se torna algo que não era antes, mas porque ela deixa de ser limitada pelo corpo. As percepções mudam. Tudo o que antes parecia distante se torna claro. As perguntas que acompanhavam a vida ficam irrelevantes e a alma passa a enxergar aquilo que sempre existiu no plano espiritual. A Bíblia mostra que a morte revela, não confunde. Ela expõe a verdade da condição espiritual de cada pessoa. A separação entre corpo e alma também não depende das circunstâncias físicas. Não importa se a morte é súbita ou lenta, se acontece em silêncio ou em meio à dor, o resultado espiritual é o mesmo. A alma se desprende do corpo e segue para aquilo que Deus determinou. Não existe limbo, não existe espera inconsciente, não existe suspensão. A ordem de Hebreus, capítulo 9, verso 27, permanece firme, dizendo que é determinado ao ser humano morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, a morte não interrompe a consciência. Ela a direciona. O instante dessa separação é também um instante em que a alma percebe que a existência não terminou. O que parecia definitivo para o corpo não é definitivo para o espírito. A dor física, o desgaste, o cansaço, tudo isso se encerra no corpo. A alma, porém, permanece íntegra, consciente, plenamente capaz de reconhecer sua nova realidade.
Essa percepção é coerente com tudo o que a Bíblia ensina sobre a natureza humana, mostrando que a identidade da pessoa não está no corpo, mas naquilo que Deus soprou no princípio. Esse momento também revela algo essencial. Ninguém entra no estado pós-morte sem saber quem é. A memória permanece, a identidade permanece, a consciência permanece. O que muda é a percepção da realidade espiritual. Jesus deixa claro que o homem rico reconheceu Abraão e Lázaro mesmo após a morte. Isso demonstra que não há perda de quem se é, apenas mudança de ambiente. A transição é real, mas não remove aquilo que define a pessoa. A separação entre corpo e alma é o primeiro movimento da jornada eterna. A Bíblia mostra que esse movimento é imediato e segue uma direção definida por Deus. Não há caminhos aleatórios, não há desvios criados pelo acaso. A alma sai do corpo e já se encontra diante da verdade que sempre esteve diante dela, mesmo que não percebesse. Essa é uma das razões pelas quais Jesus sempre enfatizou a importância de se preparar para o que vem depois desta vida. Quando o corpo para, a alma percebe que entrou em uma realidade que não depende mais de tempo, desgaste ou limitações humanas. É um momento de lucidez, não de confusão. E é justamente essa clareza que faz do instante da morte algo tão significativo. O que antes parecia distante se torna evidente. A pessoa entende que a vida física era apenas uma parte da existência e que aquilo que começa agora é definitivo. Tudo o que acontece nesse instante está dentro da ordem de Deus. A alma não se perde, não se esconde, não fica presa ao corpo. Ela segue o fluxo espiritual estabelecido desde o princípio. O corpo cumpre sua função e retorna ao pó, mas a alma não se desfaz com ele. A Bíblia sempre mostrou essa distinção, e é por isso que entender esse momento é fundamental para compreender os passos seguintes. Esse primeiro movimento, essa separação imediata, abre caminho para algo que a Escritura descreve com detalhes. A alma não permanece onde o corpo cai, ela segue adiante. Algo começa a envolver a realidade espiritual da pessoa, algo que define o que ela verá, sentirá e experimentará a partir daqui. A jornada, que antes estava restrita à vida física, entra numa nova fase que só pode ser compreendida olhando para aquilo que a Bíblia revela sobre o destino imediato da alma. Quando a alma se separa do corpo, ela não permanece sem direção. A Bíblia mostra que imediatamente existe movimento, percepção e presença. Nada acontece de forma aleatória, nada é deixado ao acaso, nada depende de tentativas de se orientar em um ambiente desconhecido. Lucas capítulo 16, verso 22, diz que os anjos levaram Lázaro, e essa frase simples define a realidade espiritual que ocorre logo após o último suspiro. Os justos não fazem essa travessia sozinhos. Eles são conduzidos. Essa condução não é simbólica, é literal. A alma que deixou o corpo percebe que não está isolada. Os anjos se aproximam com clareza, não para oferecer explicações longas, mas para cumprir um papel que Deus já havia estabelecido desde antes. Eles não chegam com surpresa, chegam com propósito. Não há hesitação, não há confusão. A Escritura mostra que os anjos sempre foram enviados para acompanhar, proteger e guiar. E no momento da morte, esse papel se torna ainda mais evidente. A presença angelical é percebida pela alma de uma forma que não seria possível enquanto estava no corpo. O que antes parecia distante se torna familiar, e a alma compreende que aquela presença não é estranha, é parte do propósito de Deus. Quando Jesus fala sobre os anjos que sempre veem a face do Pai, em Mateus capítulo 18, verso 10, ele revela que esses seres estão diretamente ligados ao cuidado divino. A travessia da morte é um dos momentos em que essa missão se cumpre com exatidão.
Essa é a realidade dos justos. Mas a Bíblia também revela o oposto. O homem rico descrito por Jesus não foi conduzido por anjos, ele foi levado ao tormento. Isso mostra que existe uma diferença clara entre quem morreu reconciliado com Deus e quem morreu distante dele. O texto não diz que ele vagou, não diz que ele procurou um caminho, não diz que ficou preso entre dois mundos. Ele simplesmente despertou em um estado de afastamento e sofrimento. A ausência de guia é, em si, parte do juízo. É nesse ponto que a Escritura revela que há dois caminhos que se abrem imediatamente, e nenhum deles depende da percepção humana. A alma não escolhe para onde vai no momento final, ela apenas segue aquilo que Deus já estabeleceu. Isso dá clareza ao que muitos tentam entender por conta própria. A travessia não é uma jornada sem sentido. Ela é guiada para uns, forçada para outros, mas nunca ausente de ordem espiritual. O caminho dos justos é marcado por direção e amparo. O caminho dos ímpios é marcado por isolamento e ausência de condução. Esses dois movimentos mostram o limite real entre dois reinos que a Bíblia apresenta com firmeza. Um é o ambiente onde há consolo, outro é o ambiente onde há sofrimento. Jesus deixa esse contraste evidente quando fala do abismo entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, em Lucas capítulo 16, verso 26. A alma percebe esse limite de maneira imediata. Não é gradual, não é um processo lento, não é uma adaptação. A alma simplesmente reconhece que entrou em uma esfera totalmente espiritual. As impressões físicas não existem mais, mas a consciência permanece plena. A luz, o caminho, o movimento, tudo isso passa a ser percebido não pelos olhos, mas pela própria essência da alma. A Bíblia não descreve isso com cores ou formas detalhadas, mas deixa claro que o justificado é guiado por Deus, enquanto o que rejeitou essa reconciliação experimenta um estado de afastamento. Esse limite entre dois reinos também revela que não existe um espaço intermediário onde a alma espera indefinidamente sem direção. A Escritura nunca ensina sobre um lugar de suspensão espiritual. Há destino imediato, há movimento imediato, há percepção imediata. Isso é reforçado pela forma como Jesus tratou a morte do ladrão arrependido na cruz. Em Lucas capítulo 23, verso 43, ele diz que o homem estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Não há espera, não há intervalo, não há período de inconsciência. Esse caminho invisível não é percebido por quem permanece no mundo físico, mas para a alma ele é claro. A jornada prossegue sem interrupção. Não há retorno ao corpo, não há revisitação da vida terrena, não há possibilidade de ajustar o que foi feito. O caminho espiritual é definitivo e conduz a alma para a realidade que lhe aguarda desde sempre. Isso transforma a morte em algo direto, não um processo misterioso que a Bíblia deixou aberto à interpretação humana. Durante essa travessia, a alma também reconhece que está deixando para trás tudo o que pertence ao tempo. Não existe mais espera por recuperação do corpo. Não existe mais ligação com dores ou limitações. O que era terreno fica com o terreno. O que é espiritual segue adiante. É por isso que Paulo afirma em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Essa é a experiência dos justos, e essa verdade atravessa toda a Escritura. Quando a alma percebe que está sendo conduzida, um entendimento novo se estabelece. A existência não é apagada, é aprofundada. A pessoa não se sente perdida, entende que está seguindo um propósito que sempre esteve além da vida física. Isso não significa que a alma recebe todas as respostas nesse instante. Significa apenas que ela entra em um ambiente onde o que antes era invisível agora é nítido. Essa travessia conduz ao destino imediato da alma,
E a Bíblia descreve esse destino com uma separação tão clara que nenhum relato humano conseguiu igualar. Existe um lugar onde há consolo e paz, e existe outro onde há aflição consciente. A alma atravessa o limite entre os dois reinos e entra exatamente naquele que corresponde à sua condição diante de Deus. Essa é a linha que define toda a experiência após a morte. E é nesse ponto que o caminho conduzido pelos anjos ou a ausência de guia começa a revelar o próximo estágio dessa realidade espiritual. Ao atravessar o limite entre o mundo físico e o espiritual, a alma entra numa realidade que já estava estabelecida muito antes da vida humana começar. Jesus descreveu essa divisão de forma clara em Lucas capítulo 16, mostrando que antes da cruz existiam dois destinos imediatos para os que morriam: o seio de Abraão e o Hades. Esses dois lugares não eram simbólicos, eram reais, separados e totalmente distintos em propósito, em atmosfera e em experiência. Jesus não tratou esse assunto como parábola genérica, ele deu nomes, personagens e detalhes. Ele apresentou um ambiente de consolo, onde Lázaro foi recebido, e outro de tormento, onde o homem rico despertou. A clareza com que ele descreve esses lugares foi intencional, porque a condição da alma após a morte não é um tema deixado em aberto na Escritura. Existe uma organização espiritual e existe uma separação que acompanha a alma imediatamente. O seio de Abraão era o lugar reservado para os justos. A Bíblia mostra que esse ambiente era marcado por descanso, paz e esperança. Não era um estado de inatividade, mas de consolo. A alma dos justos encontrava ali um refúgio, um espaço onde nenhum sofrimento físico ou emocional podia alcançá-la. Jesus descreve Lázaro como alguém confortado, amparado, acolhido, mostrando que o seio de Abraão representava o cuidado de Deus para aqueles que confiaram na sua promessa. Esse lugar era chamado de seio de Abraão por um motivo simples. Abraão é descrito nas Escrituras como o pai da fé, e os que morriam confiando na promessa da redenção eram recebidos onde ele estava. Não havia plena visão do céu, porque a redenção ainda não havia sido consumada, mas havia descanso. Era uma espera consciente, segura, sustentada pela promessa que atravessou gerações. O consolo era o sinal de que Deus não havia esquecido seus filhos. Do outro lado estava o Hades, o lugar onde o homem rico despertou. O texto bíblico mostra que sua experiência foi imediata. Ele viu, reconheceu, sentiu e compreendeu onde estava. A consciência não foi perdida. O tormento também não foi figurado. Jesus fala de angústia real, de sofrimento real, de percepção real. O Hades era um lugar de afastamento da presença de Deus, e esse afastamento era sentido pela alma como algo intenso e definitivo. Há um ponto essencial na descrição de Jesus. Ele diz que entre esses dois lugares havia um grande abismo. Esse abismo não era distância física, era uma separação espiritual absoluta. Nada podia cruzá-lo, ninguém podia atravessá-lo. Nenhuma tentativa de mudar de lado era possível. Lucas, capítulo 16, verso 26, declara que os que estavam do lado do consolo não podiam passar para o tormento, e os que estavam no tormento não podiam passar para o consolo. Essa realidade anulava qualquer ideia de uma jornada intermediária ou de um segundo caminho após a morte. Esse abismo também revela algo fundamental. O destino da alma não era decidido após a morte, mas antes dela. A separação entre seio de Abraão e Hades refletia a condição espiritual da pessoa enquanto estava viva. Os justos eram recebidos em consolo, os ímpios despertavam em tormento. Não havia espaço para negociação, para mudança posterior, para busca de saída.
O estado da alma revelado após a morte era apenas a continuação daquilo que a vida já havia definido. A consciência, tanto no seio de Abraão quanto no Hades, era plena. O homem rico reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro, mostrando que suas memórias, sua identidade e sua percepção permaneciam intactas. Ele pediu alívio, pediu ajuda, pediu até que sua família fosse alertada. Isso revela que a alma não perde quem é, não perde o senso de realidade, não perde a capacidade de sentir e compreender. A morte não destrói a consciência, apenas a liberta das limitações do corpo. No seio de Abraão, essa consciência era acompanhada de paz. Os justos entendiam que estavam onde Deus havia prometido. Eles aguardavam a consumação da promessa, mas aguardavam em consolo, não em incerteza. Havia esperança ali, havia confiança, havia segurança. A promessa de redenção sustentava cada alma que descansava naquele lugar. No Hades, a consciência era acompanhada de angústia. O homem rico pediu até mesmo uma gota de água para aliviar sua dor, o que mostra que o sofrimento era real e percebido. Ele não estava em um estado ilusório, estava em um ambiente real, separado de Deus, e essa separação era sentida profundamente. Não havia descanso, não havia alívio, não havia perspectiva. A alma que despertava no Hades encontrava um estado de juízo antecipado, um prelúdio do que viria no fim dos tempos. Essa grande divisão revela que antes da obra completa de Cristo, a humanidade seguia caminhos diferentes após a morte, não por acaso, mas por condição espiritual. O seio de Abraão e o Hades eram realidades paralelas que recebiam as almas imediatamente. Não havia sobreposição, não havia mistura, não havia transição entre um e outro. Cada alma chegava ao destino que correspondia ao relacionamento que ela teve com Deus durante a vida. A partir desse ponto, a compreensão do que acontece depois da morte se torna cada vez mais clara. A Bíblia mostra que essa divisão existiu até o momento em que a cruz mudou tudo. A obra de Cristo não afetou apenas a vida terrena, afetou o destino eterno. Algo decisivo aconteceu após sua morte e ressurreição. Algo que transformou essa configuração espiritual e que alterou para sempre o destino da alma dos justos. O que estava reservado para o seio de Abraão passou a ter um novo destino, e essa mudança foi tão profunda que redefiniu o caminho da alma logo após deixar o corpo. A divisão entre o seio de Abraão e o Hades permaneceu firme durante toda a história do Antigo Testamento, mas a Bíblia mostra que essa configuração espiritual não permaneceu para sempre. Algo extraordinário aconteceu no momento em que Cristo entregou a vida na cruz. A morte do Filho de Deus não apenas ofereceu redenção para os vivos, ela também alterou a realidade espiritual daqueles que já tinham partido confiando na promessa de salvação. A cruz não tocou somente o tempo presente, ela tocou a eternidade. Efésios, capítulo 4, verso 8, diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Essa expressão aponta para uma ação direta realizada por Cristo após sua morte e antes de sua ressurreição. Ele não apenas desceu às regiões inferiores da terra, como declara o mesmo capítulo, mas realizou algo que nenhum justo do Antigo Testamento poderia fazer por si mesmo. Ele abriu um caminho que antes não existia, um caminho que conduzia diretamente ao céu. O seio de Abraão era um lugar de consolo, mas não era o destino final dos justos. Era um lugar de espera. O acesso direto à presença plena de Deus ainda não havia sido liberado porque o sacrifício perfeito ainda não havia sido realizado. Quando Cristo morreu, esse sacrifício foi aceito, e tudo o que impedia a entrada dos justos na presença de Deus foi removido. A redenção foi consumada, e aquilo que antes era um limite espiritual se abriu. Essa mudança afeta profundamente a compreensão da vida após a morte. O seio de Abraão deixou de existir como destino final.
ele cumpriu seu papel durante o período que antecedia a obra completa de Cristo. Os justos que morreram antes da cruz aguardavam ali, conscientes, consolados, protegidos, mas aguardavam. Quando Cristo entregou seu Espírito, essa espera terminou. Ele desceu até onde eles estavam e os conduziu ao novo destino que a redenção havia aberto. Essa ação explica por que Paulo afirmava com tanta convicção em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Depois da cruz, não existe mais um lugar intermediário de consolo esperando pela redenção. Os justos não esperam mais em Abraão, eles entram diretamente na presença de Cristo. O acesso foi liberado pelo sangue derramado. O que antes era uma promessa se tornou realidade definitiva. Essa mudança também explica por que Jesus disse ao ladrão arrependido que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, como registrado em Lucas capítulo 23, verso 43. Ele não disse que ele iria para um lugar de espera. Ele disse que estaria com ele, e estar com Cristo é estar no paraíso. Essa declaração sela o entendimento de que, após a obra da cruz, o destino dos justos não é mais um espaço de espera, mas um ambiente de plena presença. O Hades, por outro lado, não mudou. O destino dos ímpios permanece o mesmo até o juízo final. A cruz não alterou o estado daqueles que rejeitaram a verdade. O sofrimento continua, a consciência permanece, a aguardada condenação final permanece. A diferença é que agora a separação entre os justos e os ímpios é ainda mais evidente. Os justos sobem à presença de Deus. Os ímpios continuam em tormento, aguardando o dia em que serão julgados diante do grande trono branco. Quando Cristo abriu o caminho para o céu, ele redefiniu a geografia espiritual da humanidade. Ele uniu aquilo que estava separado por causa do pecado e removeu o obstáculo que impedia que o ser humano, mesmo justo, tivesse acesso direto à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Confirma isso ao dizer que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa ousadia não é apenas para esta vida, é para a eternidade. Essa transformação também revela o poder definitivo da cruz. A morte de Cristo não salvou apenas os que viriam depois. Ela alcançou os que vieram antes. Seu sacrifício não foi limitado ao tempo terreno. Ele atravessou gerações, alcançou Abraão, alcançou Isaque, alcançou Jacó, alcançou todos os que morreram esperando pela promessa. Eles não foram esquecidos, não foram deixados no seio de Abraão para sempre. Cristo pessoalmente os conduziu ao destino para o qual a fé deles apontava. Essa mudança trouxe esperança para todos os que hoje creem. A morte não leva mais o justo a um lugar de espera, mas à presença plena. A travessia se tornou direta. A Bíblia mostra, portanto, que o destino dos justos mudou completamente após a cruz, mas o destino dos ímpios continua o mesmo, aguardando o juízo que virá. Essa clareza é essencial para entender o que acontece atualmente no instante da morte e para compreender o próximo passo imediato que aguarda cada alma. E é justamente nessa compreensão que se revela o próximo movimento da jornada espiritual, o destino real do justo hoje, totalmente diferente do que acontecia antes e fundamentado na obra completa que Cristo realizou. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, quando Cristo abriu o caminho para o céu, a experiência dos justos mudou para sempre. O que antes era uma espera passou a ser encontro.
A travessia deixou de conduzir o crente para o seio de Abraão e passou a levá-lo diretamente à presença do Senhor. É por isso que Paulo fala com tanta segurança em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, afirmando que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Essa frase não descreve uma possibilidade, descreve uma realidade espiritual imediata. A morte do justo não é uma entrada em silêncio, é uma chegada. Não há intervalo, não há suspensão, não há incerteza. Quando a alma deixa o corpo, ela encontra aquilo que sempre foi prometido, a presença plena de Cristo. Essa presença não é simbólica, não é vaga, não é distante, é consciente. A alma percebe que entrou em um ambiente que nunca poderia ser acessado pela força humana, mas que foi aberto pelo sacrifício de Jesus. O justo não é levado a um lugar de espera, é conduzido à glória. Filipenses capítulo 1, verso 23, confirma essa verdade quando Paulo declara que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para ele, morrer não era perder, era ganhar. Essa perspectiva não era fruto de coragem humana, mas do entendimento de que a alma, ao deixar o corpo, encontra aquilo que a fé sempre sustentou. A comunhão com Cristo não se interrompe na morte, ela se completa. Esse destino imediato mostra que o justo não enfrenta a morte sozinho. Os anjos continuam cumprindo o papel de condução, mas agora eles não o levam mais a um lugar de espera, e sim à presença de Cristo. A alma percebe essa mudança de ambiente, não porque ela ganha novos sentidos, mas porque perde os limites do corpo físico. A clareza espiritual, que antes era limitada, se torna completa. A pessoa entende que foi recebida e que a jornada espiritual encontrou seu verdadeiro ponto de chegada. Nesse momento, todo o peso terreno deixa de acompanhar a alma. As dores cessam, as limitações desaparecem, os medos perdem força. A alma entra no ambiente para o qual foi criada, um ambiente onde não existe separação de Deus. João descreve essa realidade em Apocalipse capítulo 21, verso 4, ao dizer que ali Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Para o justo, a morte não é a porta do sofrimento, é a porta da restauração. Essa chegada é marcada por reconhecimento. A alma entende que está na presença aquele que a sustentou durante toda a vida. Não existe estranhamento, existe familiaridade. As orações, as buscas, a fé, tudo aquilo que parecia invisível na vida terrena, agora se torna realidade plena. A presença de Cristo não é teórica, é vivida. A alma entende que não está diante de um desconhecido, mas diante daquele que sempre a chamou pelo nome. Esse encontro explica por que Paulo afirma em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que Deus trará com Jesus aqueles que dormem nele. A expressão dormem não indica inconsciência, mas a certeza de que suas almas estão guardadas em Cristo, vivas, conscientes, em comunhão, aguardando apenas a ressurreição final do corpo. A morte física não toca essa comunhão, apenas a separação do corpo. A presença imediata com Cristo também revela que o justo não perde sua identidade. Quem chegou ali continua sendo a mesma pessoa, mas agora sem limitações. A consciência permanece, a memória permanece, a percepção permanece. O que muda é o ambiente. Não há mais luta contra o pecado, não há mais desgaste do corpo, não há mais dúvidas. A fé se torna visão, o que era esperança se torna experiência. Esse destino é tão real que Jesus o descreveu com precisão ao falar sobre o paraíso. O paraíso não é uma ideia abstrata, é o lugar onde Cristo está. Estar com Cristo é estar no paraíso. A alma do justo não entra em um cenário indefinido, ela entra onde ele está. E é essa realidade que traz conforto não apenas para quem parte, mas para quem permanece.
O justo não desaparece. Ele não entra em um estado de inconsciência. Ele não fica esperando, ele vive na presença de Cristo. Esse entendimento também muda completamente a forma como a morte é vista pelos que creem. O temor do desconhecido perde força, porque a Bíblia não deixa espaço para dúvidas sobre o destino dos justificados. O céu não é uma recompensa futura apenas. É uma realidade imediata para a alma que deixa o corpo confiando em Cristo. Não existe demora, não existe transição lenta, não existe fila espiritual. O encontro é imediato, porque o caminho já foi aberto. A alma, ao entrar nesse ambiente, também percebe que não está sozinha. A Bíblia descreve uma multidão de justos que já passaram por essa mesma travessia. Hebreus capítulo 12, verso 23, fala da igreja dos primogênitos cujos nomes estão inscritos no céu, mostrando que o céu é um lugar real, ocupado, vivo, cheio de propósito. O justo que chega lá se une a essa comunidade eterna, aguardando o dia em que Cristo restaurará todas as coisas. A morte, portanto, não encerra o relacionamento do justo com Deus. Ela o intensifica. O que antes era vivido pela fé, agora é vivido pela visão. O que antes era buscado em oração, agora é experimentado diretamente. Essa verdade é o que sustenta o coração dos que creem. O justo não cai em escuridão, ele entra em luz. Não perde a consciência, ganha clareza, não perde a vida, encontra a vida eterna. E é justamente essa diferença tão profunda entre o destino dos justos e o destino dos ímpios que revela a necessidade de entender o próximo capítulo da jornada, a realidade daqueles que morrem sem reconciliação com Deus. Depois de compreender o destino imediato dos justos, a Bíblia abre espaço para uma realidade que muitos evitam, mas que não pode ser ignorada. Assim como o justo é recebido pela presença de Cristo, o ímpio também desperta imediatamente após a morte, mas em um ambiente totalmente diferente. A palavra de Deus não suaviza esse assunto e não trata o destino dos que rejeitam a salvação como algo indefinido. Jesus descreveu esse estado com clareza, mostrando que ele é consciente, imediato e completamente separado da presença de Deus. Lucas capítulo 16 continua sendo a base mais direta para entender essa realidade. O homem rico não despertou em silêncio, não acordou em confusão, não entrou em suspensão. Ele abriu os olhos e percebeu onde estava. O texto diz que ele estava em tormento, e essa palavra não é figurada. Ela descreve uma condição real, percebida, onde a alma reconhece que está afastada da presença de Deus e experimenta as consequências desse afastamento. Ao contrário do que acontece com o justo, nenhum anjo conduz o ímpio. A ausência de guia já é parte do juízo. A alma desperta sem amparo, sem direção, sem consolo. Não há encontro com Cristo, não há presença de Deus, não há voz que acolhe. O ímpio desperta em isolamento espiritual. Esse isolamento é angustiante porque revela de forma absoluta a separação que ele viveu durante toda a vida terrena. Nada do que era familiar o acompanha. Não há paz, não há descanso, não há esperança. Jesus descreve o homem rico pedindo até mesmo uma gota de água para aliviar sua dor. Essa cena mostra que o sofrimento é real e que a alma mantém plena consciência. Ele reconhece Abraão, reconhece Lázaro, reconhece sua própria condição. Isso significa que o tormento não anula a identidade, não remove a memória, não apaga a percepção. A alma não perde o que é, apenas perde todo acesso ao consolo divino. Esse estado não é subjetivo, é consequência da separação espiritual. A Bíblia nunca apresenta o Hades como um lugar onde a alma pode negociar, mudar de lado ou encontrar uma saída. Pelo contrário, o abismo mencionado por Jesus é definitivo. Lucas, capítulo 16, verso 26, afirma que aqueles que desejam passar de um lado para o outro não podem.
Essa impossibilidade não é crueldade, é justiça. O destino é o reflexo da vida, não uma decisão tomada após a morte. Hebreus capítulo 9, verso 27, confirma essa verdade ao declarar que está ordenado ao ser humano morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Esse juízo não é o momento de definir o destino, é o momento de executá-lo. A morte apenas revela o estado espiritual que a pessoa carregava. Por isso, o ímpio desperta em tormento, não porque Deus deseja sua dor, mas porque não há comunhão entre luz e trevas, entre santidade e pecado, entre o Criador e aquele que rejeitou sua graça. Esse tormento, porém, não é ainda a condenação final. É um estado intermediário de sofrimento consciente enquanto aguarda o grande trono branco. Apocalipse capítulo 20 mostra que os mortos que não estavam em Cristo são guardados até o dia em que serão julgados. Esse período de espera não é passivo, não é inconsciente, não é simbólico. É real. A alma permanece em sofrimento consciente, aguardando o juízo definitivo. A consciência desse estado é o que torna essa realidade tão séria. A alma do ímpio entende que está afastada de Deus. Ela percebe que o caminho que escolheu durante a vida já não pode ser alterado. Ela reconhece que aquilo que ignorou agora se tornou evidente demais. E assim como o homem rico, ela passa a ter lembranças de sua vida terrena. Ele lembrou de seus irmãos, lembrou de sua casa, lembrou da oportunidade que teve. Essa lembrança não traz consolo, traz peso. A Bíblia não descreve esse estado para gerar medo, mas para mostrar a gravidade da rejeição. A eternidade não é uma continuação da vida terrena, é a revelação da verdade espiritual que sempre existiu. A morte não transforma alguém em algo completamente diferente. Ela apenas expõe o que já estava definido. O ímpio desperta no tormento porque viveu afastado da vida que Deus ofereceu. Esse afastamento se torna definitivo. A ausência de Deus é, em si, o elemento mais doloroso desse estado. A alma foi criada para viver em comunhão, e quando desperta em completa separação, ela experimenta algo que nunca havia sentido na terra. Na vida física, mesmo o mais ímpio ainda desfruta da graça comum, do cuidado de Deus sobre o mundo, do sol, da chuva, da bondade que cerca a humanidade. Mas no Hades, essa graça não existe. O afastamento é absoluto. O que resta é consciência e tormento. Essa realidade bíblica também explica por que Jesus enfatizava tanto a urgência do arrependimento. Ele não falava de religião, falava de destino. Ele não chamava as pessoas para um moralismo, chamava para a vida. João capítulo 3, verso 18 afirma que quem não crê já está condenado, não por punição arbitrária, mas porque rejeitou a única fonte de salvação. A morte apenas confirma essa escolha. O destino dos ímpios é uma verdade séria, mas também é uma verdade necessária. Ela revela o contraste absoluto entre quem viveu em comunhão com Deus e quem viveu afastado dele. A morte não cria essa divisão, apenas a manifesta. E é essa manifestação que prepara o cenário para o próximo momento. O juízo final que trará à luz tudo o que ainda está aguardando sua plena consumação. Quando o ímpio desperta em tormento e o justo desperta na presença de Cristo, a Bíblia deixa claro que nenhum desses estados é definitivo. Ambos aguardam um evento que encerrará a história humana de maneira absoluta: o julgamento final diante do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20 descreve esse momento com detalhes suficientes para mostrar que nada do que existe escapa a esse dia e que toda a humanidade, de todas as eras, será convocada a permanecer diante do Deus que conhece cada obra, cada intenção e cada escolha. João diz que viu um grande trono e aquele que estava sentado sobre ele, e que a terra e o céu fugiram da sua presença.
Essa fuga não é poética, é um indicativo de autoridade absoluta. Naquele momento, toda a estrutura que sustentava a vida humana deixa de existir. O cenário não é simbólico, é real e representa o ambiente onde nenhuma mentira se mantém, onde nenhuma máscara permanece, onde nenhum argumento tem força. É o lugar onde a verdade é exposta sem filtro e sem resistência. João também diz que viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. Isso inclui todos, justos e ímpios, todos ressuscitados, cada um com seu corpo restaurado, não para retornar à vida terrena, mas para enfrentar o juízo. A Bíblia mostra que essa ressurreição não é igual para todos. Os justos ressuscitam para a vida eterna, os ímpios ressuscitam para a condenação. Esse é o cumprimento do que Jesus declarou em João capítulo 5, versos 28 e 29, afirmando que haverá ressurreição para a vida e ressurreição para juízo. No julgamento final, livros são abertos. Entre eles está o livro da vida, mencionado repetidamente nas Escrituras. Esse livro contém os nomes daqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Não é um registro simbólico. É uma realidade espiritual que define o destino eterno da alma. João afirma que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Isso não significa que a salvação é por obras, mas que as obras revelam o coração, confirmam o que a fé produziu ou deixou de produzir. Para os ímpios, esse juízo não é uma investigação, é a confirmação do que a vida já havia mostrado. Eles despertam diante do trono sabendo que rejeitaram a única fonte de salvação. Nada pode ser dito que mude essa condição. Suas obras os condenam porque suas obras refletem um coração distante de Deus. O tormento que experimentavam no Hades agora encontra sua sentença definitiva. Para os justos, o julgamento não é motivo de medo. Eles foram ressuscitados para a vida eterna e seu nome está no livro da vida. Eles não permanecem diante do trono esperando condenação, mas aguardam a confirmação pública de que foram redimidos pelo sangue de Cristo. É a consumação da promessa, o momento em que a fé se transforma em certeza eterna. A justiça de Cristo os cobre, e nenhuma acusação pode permanecer. Após o julgamento, João diz que a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Isso mostra que o Hades não é o destino final. Ele é apenas o lugar onde os ímpios permanecem até esse dia. Mas depois do julgamento, o Hades deixa de existir porque cumpriu sua função. Ele é lançado no lago de fogo, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14, declara que essa é a condenação eterna, o estado definitivo de separação de Deus. A segunda morte não é aniquilação, é separação eterna. Se a primeira morte separa o corpo da alma, a segunda separa a alma de Deus para sempre. Esse é o juízo que Jesus advertiu repetidas vezes. Ele não falava apenas sobre consequências terrenas, falava sobre eternidade. Ele alertava que aqueles que rejeitassem a vida que ele oferecia enfrentariam um destino final, onde não haveria retorno, alívio ou esperança. Essa condenação não é imposta com prazer, é decretada com justiça. Deus não condena porque deseja sofrimento, condena porque é santo. Ele não pode unir trevas com luz. Ele não pode chamar vida aquilo que rejeitou a única fonte de vida. A justiça divina exige essa separação. E é isso que torna o dia do julgamento tão sério e tão absoluto. Não haverá apelos, não haverá negociações, não haverá revisões. É o encerramento definitivo da história humana. Tempo nenhum poderá alterar o que será decidido naquele dia. Nada poderá ser acrescentado, nada poderá ser retirado. Cada pessoa será julgada segundo a verdade de Deus, não segundo padrões humanos, não segundo opiniões ou justificativas. Esse juízo é perfeito porque quem o realiza é perfeito.
Nenhuma injustiça será cometida, nenhuma dúvida permanecerá. Todos compreenderão que Deus julgou com retidão. O lago de fogo é descrito como o destino final de Satanás, de seus anjos e de todos os que rejeitaram a salvação. A segunda morte é o lugar onde nunca mais haverá a presença de Deus, onde não haverá redenção, onde não há mais o convite da graça. É um estado final. João diz que aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida foram lançados ali. Isso define eternamente a diferença entre salvação e condenação. Mas enquanto essa condenação se estabelece para alguns, para outros, algo completamente diferente acontece. O julgamento final marca o início de uma realidade para a qual toda a criação tem aguardado. Uma realidade onde os justos viverão na presença de Deus para sempre. Não é apenas o fim do mal, é o início de algo totalmente novo que se revela no próximo capítulo. Quando o julgamento final se cumpre e os destinos eternos são definidos, a Bíblia permite enxergar algo que estava presente desde o início, a razão pela qual Deus nunca escondeu o que acontece no momento da morte. Ele não revelou essas verdades para gerar medo, mas para conduzir a humanidade ao entendimento da vida. Cada detalhe sobre o seio de Abraão, o Hades, o céu, o tormento, a presença de Cristo e o juízo final existe para mostrar que a morte não é um enigma insolúvel, é um divisor que revela a verdade da alma. A Escritura sempre tratou a morte com clareza porque Deus nunca quis que o ser humano encarasse esse momento como um salto no escuro. Desde Gênesis até Apocalipse, ele mostrou que a existência não termina quando o corpo para. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, declara que o espírito volta a Deus, e Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz que depois da morte vem o juízo. Esses textos não deixam margens para interpretações incertas. Deus mostrou o caminho para que ninguém caminhe às cegas na direção da eternidade. Essa revelação também expõe o cuidado de Deus. Ele sabia que o ser humano, sem direção, seria consumido pelo medo da morte. O temor do desconhecido poderia dominar a vida. Por isso, ao longo das Escrituras, ele deixou claro que existe continuidade, consciência, destino e propósito. A morte física não apaga a história da alma, ela apenas revela o que Deus sempre soube. Ele não escondeu esse segredo porque o ser humano foi criado para viver em comunhão com ele e precisa saber para onde está indo. Ao mostrar o destino dos justos, Deus revelou esperança. Ele mostrou que a morte não derrota aqueles que confiaram em Cristo. Quando Paulo afirma em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que Deus trará com Jesus os que dormem nele, ele está revelando que a morte não separa o crente do cuidado divino. A esperança apresentada nas Escrituras não é emocional, é uma verdade fundamentada na obra de Cristo. Ao mostrar o destino dos ímpios, Deus revelou justiça. Ele não deseja a morte de ninguém, como afirma Ezequiel capítulo 18, verso 32, mas não pode negar sua santidade. Aqueles que rejeitam a salvação não enfrentam surpresa após a morte, enfrentam consequência. Essa revelação existe para despertar, alertar e chamar o ser humano para longe da condenação. Deus não escondeu o destino dos ímpios para que ninguém possa alegar ignorância. Ele revelou para que haja oportunidade de mudança. Ao mostrar o juízo final, Deus revelou o propósito eterno. Nada do que existe hoje permanece assim para sempre. A morte não é a conclusão da história humana. Ela é o início de uma realidade que se cumpre plenamente no dia em que Deus julgará todas as coisas. João viu um trono onde cada pessoa será chamada, e essa visão não foi dada para assustar, mas para preparar. O Criador não deixou a humanidade à deriva, ele mostrou o fim desde o princípio.
O segredo da morte foi revelado também porque ela faz parte do chamado à responsabilidade. Jesus falou sobre a eternidade em quase todos os seus ensinamentos. Ele alertou sobre 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Ele não fez isso para produzir medo, mas para levar as pessoas a entenderem que a eternidade não é uma ideia distante. É a continuação de tudo o que foi vivido. Ele mostrou que a morte não define o destino, ela apenas o confirma. Ao mostrar o estado dos justos após a morte, Deus revela sua graça. O crente não entra em um ambiente desconhecido, ele entra na presença daquele que o sustentou durante toda a vida. A comunhão que começou na fé se torna plena na eternidade. Isso significa que Deus nunca abandonou seus filhos diante da morte. Ele apenas os chamou para a realidade para a qual foram criados. A morte não interrompe a graça, apenas a completa. Ao mostrar o estado dos ímpios após a morte, Deus revela sua verdade. A condenação não é capricho, é justiça. A alma que rejeitou a luz não pode habitar onde a luz está. Deus não criou o tormento para as pessoas, Ele criou para os anjos que se rebelaram, como declara Mateus, capítulo 25, verso 41. Mas aqueles que rejeitam a fé se unem ao destino daqueles que rejeitaram a Deus antes. A Bíblia revela essa verdade para evitar que mais pessoas caminhem sem perceber o fim de suas escolhas. Ao mostrar que Cristo abriu o caminho para o céu, Deus revela sua misericórdia. Antes da cruz, os justos aguardavam a promessa. Depois da cruz, a promessa se cumpriu. O céu não é apenas o destino dos que creram, é o ambiente para o qual eles foram preparados desde antes da fundação do mundo. Deus revelou isso para que a morte não seja vista como perda, mas como transição para aquilo que Ele planejou. O segredo da morte foi exposto para que ninguém viva enganado. Deus revelou tudo, não com palavras duras, mas com amor. Ele mostrou o destino eterno para oferecer escolha. Ele mostrou a cruz para oferecer salvação. Ele mostrou a condenação para oferecer arrependimento. Ele mostrou o céu para oferecer esperança. Ele mostrou a verdade para libertar. E quando essa revelação alcança o coração, ela muda a forma como se vive. Porque a morte deixa de ser inimiga e passa a ser a porta que conduz àquilo que Deus preparou. A compreensão desse segredo leva a alma a entender que cada decisão importa, que cada passo tem peso eterno, que cada escolha tem reflexo na eternidade. E é justamente essa clareza sobre o destino da alma que abre o espaço para aquilo que precisa ser dito agora, não sobre o final da morte, mas sobre a resposta que cada pessoa deve dar enquanto ainda há tempo. Depois de percorrer tudo o que a Bíblia revela sobre a morte e o destino eterno da alma, fica claro que toda essa verdade aponta para uma única realidade. Não importa se falamos do instante em que a alma deixa o corpo, do caminho dos justos, do tormento dos ímpios, do seio de Abraão, do Hades, da cruz, do céu ou do julgamento final, tudo converge para Cristo. Ele é o centro de toda a narrativa espiritual. Ele é quem abriu o caminho, quem redefiniu o destino dos justos, quem carregou o peso do pecado, quem venceu a morte e quem assegura vida eterna a todos os que creem. Sem Ele, não há esperança. Com Ele, não há condenação. A compreensão da morte só faz sentido à luz da obra de Cristo. Se a morte é a separação do corpo, Cristo é a restauração da alma. Se a morte expõe o destino, Cristo redefine esse destino. Se o justo é recebido em glória, é porque Cristo abriu o caminho. Se o ímpio desperta em tormento, é porque rejeitou aquele que ofereceu perdão. Cada capítulo desta revelação existe para mostrar que a eternidade não é construída por esforço humano, mas decidida pela resposta que cada pessoa dá ao chamado de Cristo enquanto está viva. E esse chamado não é pesado.
Ele não nasce da culpa, ele nasce do amor. Cristo não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. A cruz não foi um símbolo, foi um resgate. A morte não foi uma derrota, foi a vitória que abriu o céu. A ressurreição não foi um evento isolado, foi a prova de que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que pertencem a ele. Hoje, o que determina o destino eterno não é o passado, mas a decisão do coração diante da verdade revelada. Por isso, este é o momento de reflexão. A morte é inevitável, mas a condenação não é. A morte é certa, mas o destino pode ser transformado. Cristo continua sendo a porta aberta para todo aquele que deseja perdão, esperança e vida eterna. Ele não rejeita quem se aproxima, ele não vira o rosto para quem clama, ele não abandona aquele que decide voltar. A graça continua disponível e cada pessoa que ouviu esta mensagem agora sabe exatamente o que está em jogo. Se durante esse vídeo você percebeu que precisa se reconciliar com Cristo, ou se deseja entregar a Ele sua vida pela primeira vez, não adie essa decisão. A eternidade não espera, mas Cristo está pronto para receber todo aquele que se volta para Ele. Abra o coração, fale com sinceridade, entregue sua vida ao Salvador que venceu a morte para te dar vida eterna. Se este é o seu desejo, declare nos comentários: me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Cristo, escreva apenas Amém, para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas, seja propagada pelo algoritmo e toque vidas que ainda precisam ouvir esta verdade. Que o amor de Deus te guie, que a graça de Cristo te sustente e que a verdade do Espírito Santo ilumine seu coração. Até a próxima.